A hematologia é a área da medicina que estuda as doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos, como a medula óssea. Ela abrange desde condições benignas até condições malignas, como linfoma e leucemia. No programa de hoje, vamos conversar com a doutora Marielle Rosa Sagrilo, médica hematologista e especialista em transplante de medula óssea. Fique conosco. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade. Doutora Marielle, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo aceite do nosso convite. Para quem não sabe ou para quem ainda não viu, a doutora Marielle integra a nossa edição de março, especial Mulheres, contando a história dela, contando o interesse pela hematologia, falando sobre o transplante de medula óssea. Então, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente como é que surgiu esse seu interesse pela hematologia, como é que foi a sua formação. Conta para a gente um pouquinho. Então, muito obrigada pelo convite, para ter vindo aqui conversar contigo, né, Ingrid, sobre uma coisa que eu tanto amo, que é a minha profissão e a minha especialidade. Então, eu sou natural de Santiago, né, mas morei em São Francisco de Assis a minha vida inteira, né, e vim para Santa Maria para fazer o ensino médio e aqui fiquei desde então. Então, me formei na Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2016. E depois dali, eu já em seguida iniciei os estudos na residência médica de clínica médica. Até então, eu não tinha interesse pela hematologia, porque a hematologia é uma área que nós pouco temos contato durante a nossa formação da medicina, né? E o meu interesse surgiu quando eu fiz um estágio optativo dentro do próprio Hospital Universitário de Santa Maria. E eu me apaixonei pela rotina do hematologista, pelas doenças que o hematologista tratava e principalmente pelo perfil dos pacientes com as doenças hematológicas. E então, depois disso, eu acabei dando uma pausa na minha vida, como está escrito na própria revista, né, para ter o meu filho, que hoje está com quase 5 anos, mês que vem ele está fazendo 5 anos, e retornei aos estudos para concluir a minha formação em hematologia, quando ele já tinha 2 aninhos. Então eu fiz, depois disso, 2 anos na residência de hematologia e hemoterapia, aqui no Hospital Universitário mesmo. E em seguida, direto, já entrei na residência médica de transplante de medula óssea, aqui em Santa Maria também, que eu concluí em fevereiro deste ano. E qual que é o papel da hematologia na medicina atual? Como é que ela impacta na saúde das pessoas? A hematologia é a área da medicina responsável por cuidar e tratar de pacientes que possuem doença dos órgãos hematopoéticos. Dentre elas, existem condições benignas, como as anemias, que causam grande impacto na saúde, visto que hoje nós temos no mundo cerca de 2,2 bilhões de indivíduos portadores de anemia, né? Até doenças mais graves, doenças malignas, conhecido como câncer do sangue, que as pessoas falam, que são as leucemias e os linfomas. Doenças estas que são potencialmente fatais e que podem levar ao óbito em questão de dias, se não forem diagnosticadas precocemente. E dentro das principais doenças hematológicas que você encontra na prática do dia a dia, quais são as principais? Como que elas afetam os pacientes? Como eu te falei, a anemia é a principal delas. Então, muitas vezes o paciente está consultando com o seu cardiologista, com o seu gineco ou outro médico com o seu clínico e faz um exame de sangue e vê uma alteração no hemograma e chega até nós para investigar essa alteração no hemograma. Outros pacientes já chegam com um diagnóstico ou com uma suspeita de uma doença mais grave, uma doença oncológica, né? Então, é bem variável o motivo das consultas dos pacientes. Mas são muitos pacientes, né? Tem muita doença hematológica por aí e que muitas vezes a gente desconhece por não ter ou por não ter nenhum familiar ou conhecido que possui e só passa a saber que essas doenças existem a partir de um momento em que um familiar ou um conhecido é diagnosticado com alguma delas.
E com relação ao processo de transplante de medula óssea, né? Quais são as indicações clínicas? O transplante de medula óssea é uma modalidade de tratamento utilizada para pacientes que apresentam doenças malignas ou algumas doenças como a anemia aplásica, que é uma falência da medula óssea, ou então algumas condições como as imunodeficiências, né? Pessoas que nascem com condições de imunodeficiências, doenças essas que levariam ao óbito ou que têm alta chance de levar ao óbito caso não passasse por esse procedimento, né? Então não são apenas as leucemias que a gente faz o transplante de medula óssea. Por exemplo, nós podemos ter transplante para leucemias, podemos ter transplante para linfomas, transplante para uma doença muito subdiagnosticada, que é o mieloma múltiplo, né? E doenças como as doenças que a gente chama benignas, mas que impactam muito a qualidade de vida das pessoas, que é a anemia aplásica e as imunodeficiências. E os principais desafios para um paciente que passa por um processo de transplante? O transplante, ele é um procedimento muito complexo. Ele envolve um pré-transplante, que é o nosso primeiro contato com o paciente, onde a gente explica riscos, objetivos, acolhe o paciente. O procedimento transplante, propriamente dito, que é a internação, que é um período de intenso sofrimento físico e emocional, em que a gente precisa ter uma equipe médica de enfermagem e equipe multidisciplinar muito preparada para acolher e ajudar o paciente, tratando tanto as demandas físicas e os sintomas físicos que esse processo de internação irá gerar, quanto as demandas emocionais. E o que mais é difícil ao longo da vida do paciente transplantado de medula é que muitas vezes esse paciente fica com um grau de imunossupressão muito longo e isso expõe ele a riscos de infecções muitas vezes graves, e muitas vezes o paciente passa por todo o processo de transplante, sobrevive ao transplante e acaba vindo a falecer ou tendo intercorrências graves por infecções num período posterior da sua vida. Sim. Né? A imunodepressão, que a gente chama do transplante de medula, que é mais intensa no paciente que é transplantado alogênico, que a gente chama, que é o paciente que recebe a medula óssea de um outro indivíduo. Deve ser muito difícil, com certeza, ter o processo do transplante, mas depois vira a decorrência disso. Eu costumo explicar para os pacientes que o transplante, ele começa na primeira consulta, né? E ele vai se estender pelo resto da vida do paciente, né? Então, existe a etapa pré, a etapa do transplante e o pós-transplante. O pós-transplante que se divide naquele pós-transplante imediato, que são os primeiros 2 anos, onde a gente tem mais riscos, e depois pelo resto da vida, onde os riscos são outros, mas eles continuam existindo. O paciente transplantado, ele tem que manter o contato com o médico hematologista a vida inteira. A vida toda. Uma vez transplantado, sempre transplantado. Sim, sempre vai ter esse contato. E como a compatibilidade entre doador e receptor, ela é determinada, né? Quais são as chances de encontrar um doador compatível? Então, como eu expliquei, existem 2 tipos de transplante, né? Existe o transplante autólogo, que é quando a gente tem, quando a pessoa é a própria doadora. A gente utiliza esse tipo de transplante quando a gente tem doenças que não são doenças medulares, que estão lá dentro da medula óssea, como são os linfomas, e os mielomas, né, que a gente usa um transplante autólogo, e a gente tem os transplantes alogênicos. O alogênico, ele é quando é de outra pessoa para o paciente, que pode ser de um parente, normalmente de um irmão que seja 100% compatível, e a chance de você ter um irmão 100% compatível sendo o teu irmão de pai e mãe, é de 25% para cada irmão, tá? Quando a gente não tem um irmão compatível, a gente busca um doador no banco de medula, né? No REDOME, que a gente chama, Rede de Doadores de Medula Óssea. A chance de encontrar um doador no banco é de 1 em 100 mil. Né? Meu Deus, doutora. É pouca chance, mas
A gente consegue porque a gente tem um banco muito grande no Brasil. Nós somos o segundo maior banco do mundo e essa rede ela é ligada ao Banco Internacional. Então, diariamente, esse serviço ele é alimentado por todos os países, né? E diariamente as redes do serviço de receptores é cruzada com o serviço de doadores. E quando se vê alguma compatibilidade, o centro transplantador que cadastrou aquele paciente é notificado, né? Para que a gente encontre um doador, o que importa para nós não é a tipagem sanguínea, né? A gente pensa, eu tenho o mesmo sangue, vou ser doador. Não. Quando a gente fala em doação de tecidos e órgãos, é outro tipo de tipagem, é tipagem de compatibilidade de órgãos, que a gente chama de HLA, isto antígeno leucocitário humano. São testes feitos a partir de uma coleta de sangue que fazem essas comparações entre o doador e o receptor. E quando a gente não tem um doador, né, nem familiar, nem no banco, e o paciente necessita muito de um transplante devido ao risco da doença voltar ser muito alto, a gente pode fazer um transplante aparentado com compatibilidade menor, que a gente chama de haploidêntico, com 50% de compatibilidade. É um transplante que envolve mais riscos, mas que houve a necessidade de desenvolver esse tipo de transplante justamente porque as famílias estão cada vez menores, né? Tem menos chance de conseguir, então um doador é uma alternativa. 100%, então tem se estudado esse tipo de transplante e hoje ele já é empregado para diversos tipos de doença. Nós aqui no nosso centro, no Hospital Universitário de Santa Maria, a gente tem transplantado... A gente transplanta aparentado, tanto 100% quanto o haplo, que é esse transplante 50%. A gente ainda não tem credenciamento para transplantar o não aparentado. Mas, se Deus quiser, no futuro estaremos buscando isso para nossa cidade e região. Acho que uma grande curiosidade com relação aos doadores, né? Qual que é o processo de doação de medula óssea? Quais são os riscos associados para os doadores? Qualquer pessoa pode fazer isso? Tem demonstrar o interesse e se cadastrar nesse banco? Eu sou cadastrada desde os meus 18 anos, né? Até hoje nunca fui chamada. Para ser um doador de medula óssea, então você precisa fazer um simples exame de sangue. Basta você ter entre 18 e 35 anos e procurar o Hemocentro Regional dizendo que você deseja ser um doador de medula óssea, tá? Eles vão coletar uma amostra de sangue, essa amostra de sangue vai ser enviada para análise e ela vai gerar um código que vai para o banco. Se um dia alguém vier a necessitar da tua medula, o Redome, que é a rede de doadores de medula, vai fazer o contato e viabilizar, então, uma consulta para explicar riscos, benefícios da doação, né? E, então, viabilizar a coleta. Essa coleta de medula óssea, ela tem duas formas de ser feita. Ela pode ser feita em bloco cirúrgico, direto da medula óssea, do ossinho que a gente tem aqui atrás, né? Que a gente chama de crista ilíaca. Né? Então, o paciente passa por uma sedação e é retirado uma quantidade de mais ou menos uns 800 a 1.200 ml de medula óssea, a depender do tamanho de quem vai receber. Né? E existe uma outra forma, que é a forma de coleta por aférese, que é feita direto do braço, ou de um catéter, quando o indivíduo não tem veias calibrosas. Nesse processo de aférese, que hoje é o mais comum de se utilizar, o paciente, o doador, ele passa por um processo chamado de mobilização. Ele vai fazer por 5 dias um medicamento subcutâneo com uma dose diária dessa medicação para estimular a fabricação de células tronco e fazer com que elas literalmente se mobilizem de dentro da medula óssea para o tecido, para o sangue, e então possa ser retirado por uma máquina semelhante a uma máquina de diálise. Esse procedimento ele tem menos riscos, bem menos riscos, porque a gente retira só a célula tronco hematopoética, a gente não retira uma quantidade de sangue junto. Então ele tem menos efeitos colaterais do que o indivíduo consegue trabalhar no outro dia. Então não precisa ficar afastado se recuperando no procedimento cirúrgico.
E seria uma forma mais segura, mais, digamos, certeira de que o processo de fato funcione? Na verdade, o que define de onde que nós vamos tirar a fonte da medula, se é periférica ou direto da medula óssea, é a doença, a condição do paciente. Porque tem doenças que se viu que os resultados são melhores para o paciente, para o receptor, sendo doada de sangue periférico. E tem outras doenças, como são as aplasias, que é melhor, e as imunodeficiências, que é melhor retirar de medula óssea. Então, os dois procedimentos, eles são de procedimentos de poucos riscos. Riscos sempre existem, né? Claro. Mas isso sempre é explicado pro doador, né? Mas são procedimentos de poucos riscos. E normalmente quando a gente tem alguma complicação, são complicações contornáveis, né? Que a gente consegue resolver ali o que tá complicando. E dentre os principais avanços recentes na área de transplante de medula óssea, o que você enxerga? Tem mudanças acontecendo para esse tratamento dessas doenças hematológicas? O transplante ele ainda continua sendo uma modalidade bem importante para o tratamento das doenças hematológicas, né? O que a gente tem de mais novo hoje na hematologia é a terapia celular, né? Mas que ainda é uma realidade um tanto distante, principalmente para os pacientes SUS. A gente depende muito de estudos, né? De encaixar o paciente no estudo. A terapia celular, ela é quase um transplante, né? Nessa terapia são retiradas as tuas células, da célula da pessoa doente, e essa célula, ela é manipulada em laboratório para receber ou uma medicação ou uma mutação que vai ser devolvida para você, e as tuas próprias células vão combater o teu tumor, né? Então, isso ainda é um pouco distante da nossa realidade, mas eu acredito e tenho muita esperança que isso em breve chegue na nossa realidade. Certo. Que joia. E como você acredita que a educação médica ela pode ser melhorada para preparar futuros hematologistas para esses desafios da especialidade? Porque acredito que uma das especialidades mais difíceis, né? Eu costumo dizer que o hematologista, ele tem que fazer por paixão, né? Porque é uma especialidade onde a gente se envolve muito com o paciente. E atualmente eu ministro as aulas de hematologia para a Universidade Franciscana, e eu sempre tento transmitir para os alunos o básico daquilo que eles não podem deixar passar. Se chegar um paciente que tiver uma condição que precisa de um diagnóstico precoce, e que esse diagnóstico é o que vai mudar a vida do paciente, o aluno, ele tem que saber encaminhar, ele tem que saber quando encaminhar. E sempre que eu dou as minhas aulas, eu tento transmitir a paixão que eu tenho por essa especialidade. A hematologia, ela é uma especialidade médica que precisa de constante estudo. E foi isso uma das coisas que me motivou. Aquela gana de ter que chegar em casa e ler. E revisar se você fez tudo certo, se não tem mais nada que você possa fazer. É uma especialidade desafiadora, inclusive para os colegas médicos das outras áreas, né? E a gente entende isso, porque é uma coisa que eu também digo para os alunos: os pacientes hematológicos, eles não leem os livros, então nem sempre as doenças vão vir se apresentando da forma como elas estão no livro. E às vezes nem mesmo os médicos mais experientes em hematologia vão saber o que fazer naquela condição. E isso é uma coisa muito legal na nossa área, porque envolve muita troca com outros hematologistas, envolve muitas conversas, muitos estudos, né? E isso torna a especialidade ainda mais desafiadora e gratificante, porque quando você consegue descobrir, quando você consegue fazer um diagnóstico difícil, você consegue iniciar um tratamento e você vê o resultado, isso não tem preço. E a gratidão do paciente, porque a gente vira médico do paciente e vira um membro da família. Sim, cria um vínculo imenso. Cria um vínculo que nos outros estágios de outras especialidades que eu fiz durante a minha formação de clínica médica, nenhuma outra tinha.
né? Talvez tu nunca mais precise ver aquele médico. Exatamente, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na hematologia. Né? Só no conversar contigo dá pra ver essa paixão. Isso pros meus alunos, porque eu quero conquistar mais hematologistas, né? E quando algum vem me dizendo que quer um estágio, que gostou, que quer acompanhar, isso é muito gratificante, porque é sinal de que a gente tá conseguindo aquilo que a gente quer, Com né? certeza. Que é passar com muito carinho e mostrar o quão brilhante. Então, muitas vezes os médicos não querem ir para hematologia porque acham que é uma especialidade difícil. Difícil tudo vai ser. A medicina é difícil. Não é fácil. É. Mas tudo muda a depender do olho como tu encara, se tu encara aquilo como um desafio, se tu encara aquilo com prazer. É a área para aquele médico que é curioso, que gosta da medicina geral, porque a gente tem que saber de medicina geral como um todo, né? Porque o paciente hematológico, ele apresenta complicações de outras especialidades, né? E é uma área muito gratificante. Muito gratificante. O resultado, né? Quando um paciente apresenta um resultado positivo, deve ser algo incrível. É incrível. Inimaginável, É incrível. só pra quem realmente... É incrível. Tu vê a gratidão num gesto, num olhar, isso não... é impagável. Com certeza. Bom, para quem ainda não leu a edição de março, ou para quem já leu agora, assistindo a entrevista, vai entender de fato essa paixão, porque dá para ver na forma como você fala, no brilho nos olhos. Então eu gostaria de agradecer em nome da Revista Interativa pela sua presença, pelas informações. Eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como eu, não sabiam 10% do que você trouxe hoje pra gente. Até para quem tem interesse em ser um doador também. Então, muito obrigada. Desejo que todos leiam a entrevista com ela na revista, que tá impecável de informações. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço ao convite. Ficaria aqui contigo conversando um dia inteiro sobre as coisas da hematologia, que eu amo, né? E quero agradecer o teu convite, agradecer a Silvana também, que é minha amiga pessoal, né? Por quem eu tenho um carinho muito grande. Solicitar que as pessoas se cadastrem, sejam doador de sangue, sejam doador de medula óssea. E deixar aqui um comunicado de que em breve a nossa cidade, nós estamos junto com o Dr. Daunay, que foi o fundador do Centro de Transplante de Medula Óssea aqui do nosso estado, que inclusive o nosso centro de transplante aqui do Hospital Universitário é o mais antigo do Rio Grande do Sul e um dos mais antigos do Brasil. Olha só. Né? Então, em conjunto com ele, eu e mais uma equipe de outros hematologistas estaremos dando início às atividades na clínica Vinca, atendendo uma hematologia de qualidade. Essa clínica está com previsão de abrir agora entre abril e maio, né? Ali no Vita Center. Quem desejar consultar um hematologista pode nos procurar, né? Que vão ser Perfeito. muito bem atendidos. Não tenho bom? dúvida. Muito obrigada. Obrigada eu. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade.